Bom, o bate-papo de hoje é sobre um assunto muito legal que busca mudar aquela imagem de que velejar é coisa de gente milionária, né? Que exige muito dinheiro e vem para quebrar um pouco, para democratizar o acesso à vela. E para falar sobre isso, eu vou conversar com o Otton Barcelos. Muito obrigada, Otton, por aceitar o convite e seja super bem-vindo ao Maré Sonora. Muito obrigado você, Marina. Eu já acompanho os seus podcasts há já algum tempo e admiro. Eu que estou aqui, honrado de estar aqui, podendo conversar com você e fazer parte aí do teu podcast. Você está falando de onde hoje, Otton? Eu falo de São Paulo, né? Eu sou paulistano e minha base é aqui, então a sede da nossa empresa é aqui em São Paulo. E para o pessoal que estiver nos ouvindo, o Otton foi uma sugestão de um outro amigo, o Chris Burmester, que também passou aqui pelo Maré Sonora. Eu sempre faço questão de mencionar isso, porque eu prestigio muito as dicas, acho que são preciosas as recomendações que vão sempre surgindo nessa caminhada. Então, Chris, super obrigada pela ponte aí com o Otton. E se você que está nos ouvindo também tiver sugestão, saiba que são sempre super bem-vindas aqui no canal. Ah, que legal, Marina. O Cris é um profissional fantástico e tem histórias ótimas também, muito ligado ao mar. Eu me identifico muito aí com ele, tenho uma amizade de longa data aí com o Cris. E na sua trajetória no mundo da vela, como é que começou? Como é que você caiu nesse universo de veleiro? Muito bom, Marina. A minha história na vela começou com meu pai. O meu pai, quando eu tinha 10 anos, ele resolveu entrar para o mundo da vela. O mundo náutico já faz parte da nossa família há muitos anos. O meu avô tinha lancha na represa de Guarapiranga em 1950 e fazia esqui náutico. Então, o esporte náutico sempre fez parte da família. Eu tenho tios que tinham lancha em Angra. Em 1975, a gente já estava andando lá por Angra de lancha, né? Os irmãos do meu pai. E o meu pai, então, enveredou para o lado da vela. Ele comprou um day sailor na represa de Guarapiranga, fez aulas de vela, né, e começou a aprender a vela, e eu tinha 10 anos e embarquei com ele nessas aventuras da vela. Começamos com um day sailor, e eu lembro da gente levar o day sailor para Ilhabela, passar uns sufocos na correnteza, porque o day sailor não tinha motor, e foram aventuras excelentes. Depois ele comprou um Oday 23, que era uma coisa assim, para eu que era criança, era uma coisa assim fantástica, porque um veleiro cabinado, você podia dormir dentro, era um negócio assim que me encantou. Então foi assim que começou o meu mundo da vela. E depois eu comprei um Hobby 3.9, é um veleiro monotipo parecido com o Laser, né? E esse veleirinho ficava também na represa de Guarapiranga. Nós fomos sócios durante muitos anos do Clube de Campo de São Paulo, então íamos muito lá para a represa, e aí eu então velejava no monotipo também durante muitos anos, então isso foi bastante intenso até os meus 18, 19 anos. Aí acabou que eu vendi o veleiro, entrei em umas outras ideias, fui andar de kart, aí aquelas coisas de jovem que você está se aventurando a um monte de coisa. Aí, dessa parte, eu sempre gostei muito de fazer esporte e tudo mais, mas aí eu casei muito cedo, eu casei com 23 anos de idade e tive 4 filhos. Então, durante um bom tempo da minha vida, eu fiquei dedicado a cuidar dos meus filhos, e aí o tempo era totalmente tomado, né, por conta de família, filhos, criança. Então, meus planos de mundo náutico se resumiram a algumas viagens com a família para Angra, para sair no barco dos tios e coisas. Eu tenho tios do lado da minha mãe, também tem barco lá em Angra. E aí, depois disso tudo, eu voltei, né, com os meus filhos já mais velhos, eu voltei com aquela coisa, puxa, o veleiro, e comecei a fazer charters de veleiro. Até por uma coincidência, um dos charters primeiro charter que eu fiz foi com um rapaz que estava fazendo charter lá em Angra dos Reis, com um veleiro que chamava Catuche, né? E aí conheci o neto do Catuche, naquela época o Lucas estava ainda na faculdade,
fiquei amigo deles, contratei eles uma segunda vez para levar uns amigos que trabalhavam comigo, que inclusive um deles era meu sócio, que é o Márcio. O Márcio, somos sócios já há mais de 10 anos numa empresa de tecnologia. E lá atrás, nesse charter, o Márcio falou, poxa, meu sonho quando eu me aposentar é comprar um barco. Eu falei, pam, tá aí minha chance. Eu acho que foi aí que começou a história de barco compartilhado. Minha primeira intenção de comprar um barco já nasceu compartilhada, que era compartilhar com o sócio Márcio. E o Márcio falou, pô, é meu sonho, veleiro é meu sonho. Eu falei, puxa, Márcio, a gente é sócio e nunca falamos disso. Né? E aí foi que a gente partiu para a compra do primeiro veleiro oceânico. Né? E aí que a gente começou a falar, poxa, mas quanto custa? Aí começou aquela história, né? Todo mundo tem aquela imagem de que o acesso ao mundo náutico é um acesso de uma coisa muito cara, né? Quando você começa a ver, eu costumo dizer assim, quando a gente vai fazer as visitas nas marinas, as visitas no boat show, e você vê aqueles barcos maravilhosos, é uma coisa de sonho, assim, né? Todo mundo fala, gente, isso é inatingível. Como é que não vou conseguir comprar? Quanto custa um barco? Um barco de 30 pés custa R$400 mil, um barco novo. Usado custa 250, 300 mil reais. E aí você começa, né, a pensar, como é que eu realizo esse sonho? Né? Então foi aí que começou toda a história aí que a gente idealizou desse projeto. E vocês criaram, então, um projeto que chama Flip Boat Club. Falei certo? É isso mesmo o nome? O Flip Boat Club, ele surgiu, então, desse início dessa parceria com o Márcio, em que nós fomos comprar um primeiro barco, íamos comprar em 2. Quando eu achei o barco, o Márcio falou, não, mas eu não sei, porque eu acho que eu não vou conseguir usar o tempo suficiente. Ele ficou inseguro e a gente acabou decidindo comprar uma cota de um barco na Ilhabela. Nós compramos uma cota de um Call 9.2, que eram 10 cotistas. E nós compramos as últimas 2 cotas que tinha sido disponibilizada pelo antigo dono da embarcação, que ele foi vendendo a embarcação em cotas até vender as 2, porque ele já tinha comprado um outro barco maior. Né? E aí eu, então, me prontifiquei a ser o administrador do barco, já com esse plano, eu preciso conhecer, né? Eu preciso conhecer o que é um barco, o que é motor, o que quebra, como é que faz. E aí, opa, eu quero ser o administrador. Isso é que nem eleição de síndico de prédio, né? Ninguém quer ser, né? Ninguém quer ser. Então eu falei, opa, é a minha chance. As pessoas não me conheciam, isso também foi uma experiência interessante, comprar um barco com 10 cotistas, onde eu não conhecia nenhum dos outros cotistas. Então foi um exercício muito interessante de aprendizado, de como lidar com essa questão do barco compartilhado. E aí foram 3 anos assim extremamente intensos. O barco era um barco com uma série de problemas de manutenção. Pra você ter uma ideia, no meio do caminho a gente teve que trocar o motor do barco, né? Então a gente teve que fazer um monte de consertos no barco, reformas e, enfim, isso nos deu uma bagagem muito boa de como lidar com essas questões de manutenção e com as questões também de como lidar com as pessoas dentro de uma mini comunidade. Né? E aí eu costumo dizer o seguinte, o conceito de condomínio ele é um conceito absolutamente consolidado. As pessoas moram em prédios, né? As pessoas já sabem, a grande maioria das pessoas se adapta. É lógico que, como tudo na vida, você tem os prós e contras. E quem vive em condomínio, você sabe que um belo dia você vai chamar o elevador, alguém vai estar prendendo o elevador, vai demorar para você descer. Você sabe que você vai chegar na piscina, vai ter lá uma molecada pulando na piscina, espirrando água. Um belo dia você chega na garagem e tem um cara parado na tua vaga. Essas coisas acontecem, mas elas têm que ser administradas de uma forma inteligente, de uma forma com bom senso. E aí a gente vai conduzindo as coisas para que as pessoas tenham as regras, né? O condomínio exige que se viva com regras, e o fundo é que o saldo é positivo. Eu digo que é muito positivo, que é dar a oportunidade
para que você possa usufruir de uma embarcação por uma fração do preço, né? E sem um monte de problemas e percalços e dores de cabeça de quem tem barco tem, né? Então, daí surgiu a ideia de formatar, e isso nós começamos há 7 anos atrás. Os primeiros 3 anos foi imergido nesse barco. Aí depois nós compramos um outro barco também compartilhado. Daí nós já passamos por um Fast 345, que inclusive faz parte da nossa frota até hoje, que é um barco belíssimo, que éramos 4 cotistas. Nós entramos também, teve um amigo que assim, eu conheci pela internet, estou procurando parceiros para comprar um barco compartilhado. Eu falei, opa, está na hora de eu fazer meu upgrade. Aí nós entramos, eu entrei com uma cota, o Márcio entrou com outra e tinham mais 2 cotistas. E aí a gente, com o passar do tempo, esses 2 cotistas acabaram tendo, por momentos deles de vida, resolveram sair, um deixou de usar barco, o outro passou para um outro barco sozinho, que isso é uma coisa natural também, as pessoas vão evoluindo, e o sistema, inclusive, tem esse dinamismo, né? Porque é muito mais líquido você vender uma cota de um barco do que você vender um barco inteiro, né? E aí foi que, então, eu e o Márcio chegamos no ponto, falou, agora está na hora da gente lançar a nossa empresa, e começamos com o nosso próprio barco. Abrimos venda de cotas do nosso barco. E aí eu já vinha estudando, né, desde a pandemia, que eu comecei um estudo mais avançado em relação ao projeto. Eu fui estudar alguns boat clubs americanos. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, um dos maiores boat clubs lá tem 2.000 barcos e 20.000 associados. Então, em 200 marinas nos Estados Unidos, né? A segunda maior, eles têm 8.000 associados, têm 800 barcos, então em coisa de 90 marinas dos Estados Unidos. E na Europa também o conceito existe. Então eu comecei a ver que o conceito de boat club é um conceito que eu acho que tem tudo a ver inclusive com o desenvolvimento da náutica no Brasil, né? Então uma das missões que eu tenho na nossa empresa é o desenvolvimento do mercado náutico, dar acesso ao mercado náutico de uma forma desmistificada, tanto no aspecto financeiro como no aspecto de conhecimento, porque muitas pessoas têm medo, não conhecem, isso não é comigo, eu não sei como é que é e tudo. Então a gente faz esses dois papéis. E assim, para se você ter uma noção do que é, né, o potencial de mercado náutico no Brasil no conceito compartilhado, Marina, se a gente considerar a faixa de renda brasileira, se você pegar hoje o pessoal que tem poder aquisitivo para ter barco no Brasil, barcos, vamos dizer, né, do conceito de barco oceânico, barco cabinado, você vai para uma parcela da população que é menos de 0,2% da população tem capacidade financeira para ter um barco desses valores que eu falei, de gastar, de ter um custo de marina, manutenção, seguro e tudo mais adequado. E quando você vai, por exemplo, para uma faixa mais factível, acessível, que tem um salário médio de R$10.000 no Brasil, vamos dizer, uma família que é 2 pessoas ganhando aí na faixa de R$10.000, você está falando de 2,5% da população brasileira. É um número mais de 10 vezes maior do que hoje quem tem acesso ao mundo náutico para esses tipos de barco. Então eu vi um enorme potencial e eu sou um exemplo disso. Eu não tinha dinheiro para comprar um barco de 300, 400 mil reais, gastar 5, 6 mil reais por mês num lazer náutico. E aí, com isso, o nosso modelo proporciona isso, né? De uma forma muito inteligente. A gente, então, usou a nossa experiência de 4 ou 5 anos como usuários de barco compartilhado para formatar e criar o Flip Boat Club. E a história do nome? Como é que surgiu esse nome? A história do nome foi uma história interessante. Eu e o Márcio, a gente tem formação em administração de empresas, mas a gente tem aí um pouco... Eu tenho pós-graduação em marketing, ele trabalhou numa agência, numa agência de propaganda.
então ele também teve experiência, e a gente começou a discutir a estratégia para criar o nome. E a gente queria um nome que fosse de fácil pronúncia em qualquer língua, um nome que fosse memorável, né? E aí começamos o nosso brainstorm. E aí vieram diversos nomes e a gente, eu gostei desse, eu não gostei. Bom, até que um dia o Márcio, a gente dentro do brainstorm, ele falou, a gente lembrou de Flipper, né? Que é a história do golfinho, né? E do Flipper, pô, Flip Boat, pô, é um nome legal e tal. Aí a gente foi fazer as pesquisas de marca no NPI, nos domínios, né, de presença digital, de .com.br, Instagram e tudo mais. E aí a gente, então, consolidou a marca Flip Boat Club. Essa é a nossa... É a marca que a gente trouxe. A nossa empresa é muito recente, a gente tem 90 dias de empresa. Nós já estamos com 3 barcos e estamos assim muito entusiasmados. Hoje a gente já está em Ubatuba e Paraty. Inclusive criamos um conceito totalmente inovador. Nós temos um grupo que são 8 membros que dividem 2 barcos, um barco em Ubatuba e um barco em Paraty. E qualquer um dos 8 pode fazer a alocação dos barcos ou em Ubatuba ou em Paraty, que a gente achou que também é um negócio legal, que é a possibilidade de você usar o barco em locais diferentes de uma forma bastante fácil, porque o barco já está lá, a estrutura está lá, a gente tem um aplicativo que você faz toda a parte de reservas online, você tem as informações, aí você entra lá, vê quando está disponível. Nós temos as regras de agendamento, cada um pode fazer o agendamento de períodos de 1 a 11 dias, no máximo 2 períodos dentro da agenda do ano. E você só pode colocar um novo agendamento depois que você usar as datas que você agendou. Isso permite a rotatividade, né? Permite que todo mundo tenha a chance de usar o barco. E, Otton, como é que funciona na prática? Você falou algumas funcionalidades, mas, por exemplo, o ouvinte que está aí acompanhando o nosso bate-papo, ele ficou interessado, ele vai comprar essa cota. Como é que funciona realmente na prática para a pessoa que acendeu a luzinha? Pô, eu quero participar. Legal. Explica um pouquinho dessas partes mais práticas. Uma das nossas missões é a gente entender e conhecer qual que é o momento, qual o interesse dessa pessoa, né? Hoje nós estamos com disponibilidade em Ubatuba e em Paraty e estamos expandindo. A gente já está formando grupos para barcos em Florianópolis, em Salvador, na Ilhabela. Então, o que a gente faz é justamente isso. A gente procura trazer pessoas interessadas no mundo náutico e disponibilizar embarcações no perfil e na localidade que essas pessoas têm interesse. Então, essa é uma das riquezas que a gente tem. Quer dizer, a nossa empresa está crescendo, a expansão baseada na procura das pessoas. Então, nós estamos viabilizando. Então, a gente tem barcos disponíveis, então a pessoa, olha, puxa, eu tenho interesse, eu gostei, eu acho que Paraty é uma região que é fácil o acesso para mim, tenho interesse. Bom, lá em Paraty nós temos hoje um Beneteau 393, que é um barco de 40 pés. Nós ainda temos 2 cotas disponíveis, então a gente manda toda a parte de material, mostrando todas as regras, tudo como funciona. Convidamos a pessoa para fazer uma visita no barco, né, para conhecer o barco. A nossa equipe recebe, mostra o barco para essa pessoa, e aí a gente parte para a assinatura de um contrato de multipropriedade. Esse é o formato jurídico do nosso negócio. Essa pessoa vai ser uma das proprietárias dessa embarcação como propriedade, e aí ela vai ter lá a agenda disponível, ela vai fazer os agendamentos. E aí a gente tem vários perfis de conhecimento no mundo náutico. E esse é outro ponto legal. A gente teve gente que nos procurou e falou assim, olha, eu até tenho dinheiro para comprar um barco inteiro, mas eu tenho medo, não conheço. Eu não sei velejar, não conheço. Como é que eu faço? Né? E aí entra o lado nosso de ser velejador, o Márcio também
velejador também. E aí a gente possibilita que uma pessoa que nunca navegou, né, mas que tem interesse em entrar no mundo, a passar por uma série de etapas, né? Ela tem que se habilitar, né, no mínimo como a RAIS. Depois ela tem que fazer cursos de vela oceânica, né? Mas ainda assim, mesmo no primeiro dia que ela assinou o contrato com a gente, se ela quiser sair no barco, ela pode sair desde que esteja com um marinheiro credenciado por nós, um marinheiro habilitado, que a gente tem na nossa equipe, alguns profissionais especializados, e ela então pode começar a usar o barco logo de cara, com o skipper. Ele faz toda a parte, né, inclusive de ensinamento, porque a pessoa acaba usando essas experiências para aprender, que foi exatamente o que eu passei quando eu entrei no mundo da vela oceânica, naquele primeiro barco na Ilhabela. Eu sabia velejar, mas eu não tinha experiência num barco de 30 pés, né? Então eu comecei saindo com o skipper, com o marinheiro, fiz um curso de vela oceânica também, tem ótimos professores, a gente também tem parceria com alguns professores. E ainda assim, nós tivemos uma outra oportunidade, Marina, de que algumas pessoas nos procuram e falam assim, puxa, eu estou super entusiasmado, mas não sei se a minha esposa vai gostar. E aí a gente criou o Experience em parceria com amigos nossos que fazem programas de charter, né? O veleiro SV Gladiador, a Silvana e o Sérgio, são parceiros nossos. E aí a gente disponibiliza através deles um Experience. O que é o Experience? Eles têm o barco deles lá em Angra, no Bracuí, e eles estão muito acostumados a fazer passeios de final de semana com o casal. Então, chega na sexta-feira, dorme no barco, sai com o barco, vai, dorme fora, pernoita fora, entende como é essa dinâmica de mar, não é perigoso dormir fora, como é que funciona, mas e a energia, como é que funciona? Mas e se eu quiser cozinhar, como é que é? Pô, e a água? Tem água? Como é que é isso? Essas experiências são muito legais. E aí eu acho que isso dá aquela confiança, né? Porque a pessoa, muitas vezes, o homem, ele é muito entusiasmado com esses tipos de brinquedo, né? É o brinquedo de gente grande. Mas a mulher, muitas vezes, se assusta um pouco, acha hostil, acha, né? Que as pessoas acham também, Marina, que veleiro é um negócio do Lars Grael, que é o cara que nasceu dentro de um barco, que foi campeão olímpico, tem que saber fazer regata, que tem que fazer um curso na NASA para aprender a velejar. Isso não é verdade, né? Um barco que nós compramos, para você ter uma ideia, que é um barco de 40 pés, o proprietário falou assim, olha, eu estou teu barco há 5 anos, eu velejei 3 vezes. Eu falei, poxa, você só usou o barco 3 vezes? Não, eu usava o barco 2 vezes por mês. Mas aqui em Paraty, o meu programa maior não é velejar, meu programa é sair com o barco, eu vou, eu durmo, eu pernoito, e de vez em quando só eu velejo, nem é a vela maior do meu encantamento pelo mundo náutico. E ele, então, transformou o desejo dele do mundo náutico através de um veleiro. Então, outra coisa que eu desmistifico é isso. Pô, preciso ser um as da regata, velejador de infância para ter um veleiro? Não. Né? Você pode aprender, não tem nenhum mistério, você mesmo, Marina, tem experiência, né? Que eu sei que você também é do mundo da vela. Então, você sabe como é que foi, né? Como é que você entrou nesse mundo aí? Fico até curioso de saber. Então, eu meio que caí de paraquedas. Tem uma série que eu fiz aqui no Maré Sonora, logo no primeiro ano, Otton. E aí eu conto um pouquinho dessa vida a bordo, como é que eu fui parar. Logo, acho que são os episódios 11, 12, 13. Que legal. Eu deixo essa... Fica um spoiler aí para a turma procurar o podcast, um dos primeiros podcasts. Vão assistir. Foi, eu acho que o número 11, 12, 13, eu contei como é que eu caí nessa empreitada. Minha prima, querida Clarissa, brincou de entrevistadora, então eu fui entrevistada por ela. Foi logo que eu cheguei aqui na Itália, a gente fez esse bate-bola, porque justamente tinha muita pergunta nesse sentido. Pô, mas e aí, como é que você começou? Eu não tenho histórico de nascer numa família de velejadores, né? Nada disso, então foi
Foi uma história engraçada, tá lá até Legal. devo fazer alguma coisa em breve, Otto, mas foi engraçada. E eu fiquei pensando, enquanto você falava, sobre... na hora de preparar a nossa conversa, eu vi um material que você gentilmente encaminhou. Aliás, se todos os entrevistados fossem tão proativos como você de mandar material, fala, pô, que legal, assim fica fácil de pesquisar, né? Te agradeço essa iniciativa. Você comentou que nesse conceito de clube de embarcações em multipropriedade, existe um trabalho que vocês fazem que é cuidar da parte chata, teoricamente, né? Dos perrengues, de fazer a manutenção. Quer dizer, a pessoa que tem a cota não vai ter essa dor de cabeça, né, Otton? Como é que funciona isso? Fala um pouquinho sobre essa parte. Isso é da própria experiência que eu tenho do mundo náutico, né? O que acontece, né? Muitos de nós somos apaixonados por barco e a gente, então, se coloca sempre com a disposição de entender, acompanhar e aprender. Mas nem todo mundo tem essa habilidade, né? E mais do que isso toma muito tempo. E as pessoas que muitas vezes em sua fase de vida ativa que está trabalhando, você tem um final de semana, você tem um feriado. E barco é uma coisa que está num ambiente hostil. Ele está sempre sujeito a balançar no mar o tempo inteiro, ação da maresia, ação do vento. Então, é comum algumas questões elétricas, algumas questões mecânicas, elas acontecem com frequência. Então, o que a gente vê? Que as pessoas, muitas vezes, que têm barco, exceto aqueles que têm uma estrutura fantástica, enorme, muitas vezes você chega para usar o barco e o barco não está funcionando. A bateria arriou, o não sei o que quebrou, a circulação de água da refrigeração não está, não sei o que, o motor está esquentando. E aí a gente via as pessoas irem passar o final de semana e passava o sábado inteiro consertando o barco. Aí a esposa já fica com uma tromba desse tamanho, né? Porque foi lá para passear de barco e o marido fica enfiado lá naquele motor, não sei o quê, e quer arrumar e coisa, e fica na pressa de arrumar, porque quer usar o barco. Aí, quando vai ver, o barco fica pronto no domingo ao meio-dia, para dar uma voltinha de 2 horas, já está na hora de ir embora. Então, a gente viu que esse é um grande valor agregado. A gente tem equipes de manutenção, né? Nós temos mecânicos credenciados, a gente tem mão de obra de vários tipos de profissionais, de mecânica, de vela, da parte de marcenaria, enfim. E as nossas equipes trabalham com todas as ocorrências que os nossos cotistas revelam ao longo do uso do barco, durante a semana, o mais breve possível, para quando você chega na sexta-feira à noite, o barco está prontinho, impecável, e isso eu acho que é um dos pontos mais bacanas, assim, que é tirar essa dor de cabeça, né? Por mais que seja alguém que goste de fazer manutenção e acompanhe, isso é ótimo, ter um cotista que é envolvido nisso. Mas a frustração de você chegar para usar teu barco e a bateria não pegou, né? Nós tivemos recentemente o caso que na quinta-feira à tarde deu um curto na bateria, uma das baterias do barco entrou em curto, parou de funcionar, a gente correu rápido para substituir 3 baterias do barco em menos de 12 horas. Sexta-feira à tarde, o nosso cotista chegou lá, o barco estava pronto para ele sair, já tínhamos resolvido o problema. Então, e ele não perdeu o final de semana dele e tal. Então, esse eu acho que é um ponto que agrega um valor muito bacana para as pessoas nesse conceito, né? Porque já que eu uso compartilhado, o barco tem que estar sempre funcionando, sempre em ordem, né? Para que todo mundo possa aproveitar. E essa é uma dos pontos que eu acho que são fundamentais para o modelo dar certo, né? O barco tem que estar sempre em ótimo estado e a gente aproveita. E depois outra coisa, né, Marina? Barco, quanto mais parado ele ficar, mais ele quebra, né? E o barco que é usado com frequência, os problemas acontecem, ou no mínimo você tem como prever, olha, eu escutei um barulhinho aqui, tem alguma coisa aqui que não está certa. Aí você vai ver lá, tem uma correia que precisa ser trocada, é um rotor do motor que não está funcionando muito bem. Então, esses relatos dos usuários também nos ajudam a manter os barcos em ordem, né? Então, esse é o ponto aí da manutenção.
E Otto, em termos assim numéricos, né? Vocês têm, conta um pouquinho assim. Eu vou te fazer uma pergunta com várias perguntas dentro, na Legal. verdade. O que você pode falar sobre quantidade de barcos que vocês têm atualmente, pessoas que são cotistas, quantos cotistas existem, e uma ideia assim de preço para que a galera tenha mais ou menos na cabeça quanto custaria uma mínima, uma máxima? Como é que funciona essas questões numéricas assim? Tá, vamos lá. Como eu falei para você, nós lançamos a empresa agora no Vela Show, inclusive, que foi há menos de 2 meses atrás. A nossa empresa começou há 90 dias atrás. Nós estamos com 3 barcos. Nestes 3 barcos, a gente tem 12 flippers, que a gente chama, né, que são os nossos associados. E estamos já expandindo, estamos já praticamente certo com um barco em Florianópolis, estamos lançando um barco em Florianópolis, inclusive é um barco novo, um Thor 12.5, que é um barco do Nestor Volker, que é um projetista muito famoso, e estamos expandindo. A gente já tem demanda para Salvador, para Ilhabela. Eu estou vendo, assim, eu tenho vários barcos já no meu pipe, a gente faz toda uma análise criteriosa também, para que a gente disponibilize para os nossos associados um barco muito bom. A gente é muito criterioso, assim, o barco tem que estar num estado muito bom. A gente faz realmente a lição de casa, faz um survey no barco, para conhecer realmente o barco. Então, essa é uma preocupação, de que as pessoas que entrem tenham realmente um barco bom. A gente investe muito do nosso tempo fazendo os estudos e as investigações nos barcos, para que a gente entregue para o nosso associado um barco em ótimas condições. Então, hoje nós estamos com 3 barcos. Eu acredito que até o final do ano a gente esteja com mais de 10 barcos, pela demanda que a gente está tendo. Tá? E as cotas, elas hoje elas estão na faixa de 125 a mais de 125 até 450 mil. Né? Esses são os ranges de valores de cotas que a gente tem disponível. E a gente tem alguns modelos. A gente tem o modelo de cotista que tem uma fração de 1/4, tem cotistas que têm a fração de 1/8, e o que muda é basicamente a possibilidade de quantidade de dias de uso por ano. Então, um cotista que tem uma cota de 1/8, ele pode usar 45 dias por ano. E um cotista que tem 1/4, ele pode usar 90 dias por ano. O que eu costumo fazer é conhecer um pouco a pessoa, entender qual que é a tua disponibilidade, que vem muito da disponibilidade, né? Uma pessoa que fala, não, eu moro aqui em São José dos Campos, eu moro aqui em Taubaté, eu estou a 1 hora de Ubatuba, de 2 horas de Paraty. Eu quero vir todo final de semana, todo mês, pelo menos uma vez por mês, eu quero usar o barco. Esse a gente indica uma cota de 1/4 do barco. Né? Ou no caso desse modelo que a gente tem, são 8 cotistas para 2 barcos, dá uma média de 4 para 1, você tem um final de semana garantido praticamente por mês. Né? Uhum. E aí algumas outras pessoas, por exemplo, a gente tem um cotista que mora em 2 córregos. 2 córregos fica lá perto de Jaú, no oeste paulista, são 8 horas até Paraty. E aí ele falou, o meu uso vai ser assim, cada vez que eu for, a gente pode locar até 11 dias. E aí você pergunta, por que 11, né? É número cabalístico? Não, é porque a gente considera uma regra que é a seguinte, você pode ocupar um final de semana do mês. Então você pega de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que é um final de semana, e pode até quinta, dão 11 dias. Por quê? Porque aí você permite que outras pessoas usem no final de semana, que é, de fato, o que é mais procurado, que é o final de semana. Né? Então, é esse tipo de regrinha que ajuda todo mundo conseguir ter disponibilidade para usar o barco. E os custos mensais, bom, isso até para completar, né? Hoje o que a gente tem disponível pelas demandas que foram surgindo são cotas que partem de R$125 mil. No entanto, a gente já está trabalhando para a possibilidade de trazer barcos com valores mais acessíveis. A gente deve conseguir trazer aí em breve oportunidades de barcos
com cotas a partir de 55, 60 mil reais, né? Então, o range deve ficar entre isso, entre 50 e 450 mil reais. E os valores mensais, hoje, dos barcos que a gente tem, eles variam de R$ 1.100 por mês até R$ 1.900 por mês, né? E um conceito interessante do nosso modelo, que é um modelo exatamente similar ao modelo de condomínio. Como é que funciona? A gente, baseado no orçamento do barco, a gente já define qual que é a expectativa de manutenção preventiva, corretiva, seguro, marinharia, que é a zeladoria do barco. Então, 60% do orçamento são custos fixos e 40% a gente já prevê que vão ser despesas variáveis. Então, a gente procura fazer um negócio muito linear, para não ter susto. Ao longo do ano, você paga uma coisa que você já sabe quanto você vai pagar, né? Isso a gente acha que é exatamente o modelo de condomínio, que todo mundo já está acostumado como é que funciona. Inclusive, até para fazer aumento ou redução nisso, é um colegiado. A gente faz uma votação online, a gente tem tudo isso no nosso aplicativo, né? No aplicativo você tem lá todos os relatórios de despesas e receitas do barco, exatamente como tem num condomínio. No final do mês tem lá o relatório consolidado, você tem um boleto que você pode baixar no próprio aplicativo, você tem a agenda dos barcos disponíveis nesse aplicativo, você tem as ocorrências, qualquer coisa que você encontre de ocorrência que aconteceu no barco, você relata no aplicativo para que a gente possa fazer as correções. A gente tem até achados e perdidos. Pô, achei aqui um óculos, não sei o quê, a pessoa posta no aplicativo que achou lá um óculos de alguém que esqueceu o óculos lá e fica todo mundo sabendo. Nós temos também a parte de informações de eventos, por exemplo. Vai ter a Semana da Vela, quem tem interesse em se inscrever. A gente vai promover, inclusive, esse ano, na Semana da Vela, a gente vai estar com o barco lá, estamos, inclusive, estimulando a montar o Flip Boat Team aí para participar das regatas. Legal. Então, a gente tem muito esse espírito de criar uma comunidade de clube mesmo, por isso que a gente colocou o clube no nome. E uma outra coisa legal, Marina, que a gente está fazendo, toda semana, na quinta-feira à noite, o professor Giovanni Doniffi, que é um craque de meteorologia, um professor de meteorologia, faz o Boletim do Tempo. E a gente divulga para todo mundo o Boletim do Tempo. Ele faz lá uma aula de meteorologia para dizer como é que vai ser o tempo nas regiões onde a gente tem barco, qual vai ser o vento, como é que vai se comportar, vai chover, não vai, quais são as previsões, quais os locais melhores para você se abrigar, quais os melhores locais para você pernoitar, né? Essas dicas são super valiosas e a gente gosta muito do Giovanni Doniffi. É um craque, aliás, uma dica boa para você entrevistar aqui é o Giovanni Doniffi. Maravilha, anotado então, Otton. E eu acho que para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, eu fiquei pensando, imaginando assim essas experiências, né, que devem ter sido muito interessantes desses sócios, né, desses cotistas. O que você pode recordar assim, de momento emocionante ou engraçado que já rolou aí na galera, ou com você? O que você puder falar nessa parte de experiências? Tem assim, a primeira coisa que eu fico muito feliz é quando uma pessoa que entrou no nosso clube e eu vejo as fotos do pessoal, né? Então, assim, aquele sorrisão no rosto do cara que é associado nosso, que está velejando num barco por uma fração, né? A gente tem embarques de quase R$1 milhão que a pessoa pagou 125 mil e você vê ele com a família passeando num barco de 40 pés, é um negócio que certamente estaria fora do alcance, né? Que é o que foi para mim também, né? Então isso eu acho que é uma coisa que é fantástica. Depois você vê assim, os filhos. Tem um dos cotistas que tem 2 filhas que tocam violão e cantam. E aí elas fizeram uma fogueira na praia, passaram uma pernoite na ilha do Cedro,
E, pô, é fantástico a gente ver as pessoas curtindo as coisas que a gente gosta de fazer. E eu acho que a coisa mais inusitada, engraçada que aconteceu foi comigo mesmo na experiência como cotista. Eu tenho uma experiência assim surpreendente. Eu entrei de cotista no barco na Ilhabela e pouco conhecia os outros cotistas e pouco conhecia de navegação de veleiro oceânico. E eu, depois de sair umas 4, 5 vezes com o marinheiro, já tinha feito curso de vela oceânica, já estava me sentindo seguro, né? Falei, agora já dá para eu velejar sozinho. E fui sair ali no saco da capela e resolvi, eu ia lá para o lado de São Sebastião, encontrar um amigo meu que estava numa casa lá, e saí ali meio em direção à barraca do samba ali, num lugar que eu aparentemente achava que era seguro, tinha 2,5 metros de profundidade e tudo mais, e tive a infelicidade de bater com o barco numa pedra que não era cartografada, não tinha no Navionics. Depois até um amigo meu registrou essa pedra bem ali, fica uns 150, 200 metros para dentro do mar, 150 metros para dentro do mar, ali na frente perto do pier ali da vila da Ilha Anchieta, e eu, bum, de repente bate aquele barco, uma coisa que eu nunca tinha vivenciado, experiência de bater em alguma coisa, e aí aquele desespero, eu com os meus 2 filhos, um caiu lá dentro, o outro caiu do lado do convés, eu também dei aquela desequilibrada e coisa, e o que aconteceu? A gente não entende, você vê, né? Não tem... E o veleiro tem 1,70 m de calado, né? Você não se liga que você pode pegar alguma coisa que está quase 2 metros de profundidade. E aí deu aquele bom, bateu, eu meio que sem saber o que fazer, na minha inexperiência, falei, bom, eu estava a 200 metros da poita, eu falei, primeira coisa, vou voltar para a poita, vou amarrar o barco, vou mergulhar para ver o que está acontecendo. A princípio no barco não vi nada, pulei na água, mergulhei, olhei no casco, não vi absolutamente nada no casco. Eu vi na ponta da quilha que tinha dado uma machucada na ponta da quilha, eu falei, acho que foi isso. Não deu nada. Na hora que eu subi do barco, meu filho, pai, vem aqui, tá entrando água. Tinha um chafariz de água no banheiro do barco, Marina. E eu naquele, falei, caramba, o que eu vou fazer? Liga a bomba d'água, pega a bomba manual, o pessoal fica aí bombando água com esse negócio. Pode afundar, e coisa, aquele desespero. E liga para o marinheiro, liga para os outros cotistas, o que eu vou fazer? Pedi um apoio, o Matheus, meu filho, falei, Matheus, pula na água, que a gente aí já estava pertinho da praia, né? Vai chamar o pessoal do apoio lá, que eu vou ficar aqui tirando água do barco, não sei o quê, vendo o que eu vou fazer, tentando estancar. Aí veio o rapaz que dá assistência lá nos barcos ali do Saco da Capela, e ele então falou, Otto, deixa eu dar uma olhada. Na hora que ele mergulhou, com mais experiência do que eu de lidar com esse mundo náutico, ele viu que o que tinha acontecido, a quilha do barco, ela fez um movimento e ela rasgou em volta do casco, né? E no que ela rasgou, ela fez uma trinca, era uma trinca aberta, de quase 2 centímetros de abertura, porque a quilha movimentou e rasgou a fibra do barco. E por ali entrava a água, e aí que foi que ele me apresentou o santo tubolite, que quem é velejador conhece. O tubolite é uma massa plástica que ela adere embaixo da água, como se fosse um durepox. Você mistura, faz aquela massa grossa que você vai lá e coloca na fenda onde está entrando água. Com isso, ele estancou de imediato o problema. O chafariz do barco parou de entrar água. E aí a gente conseguiu, então, aí tem que tirar o barco da água, é aquela história. E eu fiquei, assim, você imagina a situação, era o cotista mais novo do barco, causei esse estrago todo, para eu explicar para todo mundo o que tinha acontecido, né? Que foi uma imprudência minha, talvez, por ter passado numa região que era meio rasa, talvez se eu tivesse tido cuidado de olhar realmente a carta náutica, a profundidade, são inexperiências, né? E aí, com isso... a gente subiu o barco, eu fui responsável por fazer
o acompanhamento de toda a reforma do barco, teve que baixar a quilha, laminar o casco de novo, teve que tirar o mastro, ele chegou a dar uma rachadura, porque o mastro também movimentou, então ele rachou a base do mastro, teve que laminar o convés. Bom, foi uma história de aprendizado enorme, e lidar com todo mundo do grupo. Não, nós temos que contratar um engenheiro naval para fazer um cálculo se isso vai dar um problema estrutural no barco. Aí eu falava com os especialistas, não, para, gente, isso aqui acontece todo dia. Inclusive, Otto, essa pedra que você bateu, todo ano, pelo menos 2 pessoas batem nessa pedra. Então, aí depois, acho que 5 anos depois, eu vi recentemente o acidente do tio Spinelli, que é um grande velejador, que já foi para a África 4, 5 vezes, vai todo ano fazer expedição para a África com alunos dele, que dá aula de vela. Não sei se você viu esse caso, ele teve a infelicidade de bater numa pedra na Ilha Cheta, que é um lugar que é o quintal da casa dele, né? E eu vi, poxa, se o tio Spinelli bateu, então eu vou sentir um pouco menos... menos culpado nessa história toda, porque ocorrências de mar acontecem, né? E o que a gente precisa saber é o que fazer nessas situações. Então essa foi aí uma das histórias aí que eu tenho para contar, é comigo mesmo que aconteceu. Eu acho que é uma história aí bastante... E depois, lógico, graças a Deus acabou tudo bem, o barco ficou bom, voltou para a água. A gente perdeu 1 mês só de barco, alguns cotistas que estavam com a agenda ali, infelizmente, perderam as suas datas, mas isso faz parte, né? E a gente, então, conseguiu que voltou tudo ao normal, o barco está lá até hoje, ainda está em cotas. Eu conheço, sou amigo da turma desse barco lá, e então essa é a história aí que eu tenho para contar. Você sabe que me fez lembrar de uma espécie de ditado, né, de frase que circula entre a galera que estava lá no Pacífico quando a gente estava viajando, que não existe velejador que nunca bateu no Recife de Coral. Existe aquele que não bateu, mas aquele que vai bater, né? Vai não tem bater. Aí, assim, tem histórias assim, incríveis, assim, né, de coisas que acontecem no mar. Tem histórias assim, né, de baleia, tem a história do catuche. Tem cada história que acontece que faz parte. O mundo náutico, você tem que saber das ocorrências, você tem que saber o que fazer. Mas que uma batidinha... Uma vez a gente deu uma encalhadinha na areia, lá no Perequê, ali na Ilha Bela, tem um banco de areia enorme. Esse eu ainda estava com o skipper. Eu falei, não tá, tô achando a água meio clara aqui, não tem lá, não, aqui não tem problema, pode passar, o próprio skipper. De repente o bagulho, tchuf, só que na areia não acontece nada, né? Aí você tem uma manobra para desencalhar a quilha do barco da areia, a gente fez a manobra e foi embora. Mas você vê que até uma pessoa experiente às vezes faz uns julgamentos errados, né? Bom, Otton, super obrigada. Eu vou colocar a gente tem aquele espaço lá na descrição do episódio. Eu vou colocar os contatos para o pessoal acessar você e saber mais informação. A gente coloca o site, coloca as redes sociais. Quais são esses canais? Se você puder só antecipar. Então, vamos lá, a gente tem o site www.flipboatclub.com.br. Temos o Instagram, o @flipboatclub, e temos agora o Facebook está indo para o ar agora, e temos o nosso canal no YouTube, que é onde a gente coloca os vídeos do Giovanni Doliffe, que estão os vídeos das previsões do tempo, que é o canal Flipboat Club no YouTube. Então, o Flipboat Club é só colocar no Google que você acha a gente. Maravilha. Obrigada e um prazer conhecê-lo, e parabéns pelo trabalho, muito legal. Eu tive a chance de conhecer algumas pessoas enquanto viajava que tinham barcos em compartilhamento com outros amigos, mas é a primeira vez que eu ouço de um projeto que não é necessariamente só uma família, que amplia, que dá a possibilidade de mais pessoas. Então, parabéns por essa iniciativa, é muito legal, um prazer conhecê-lo. Legal. Obrigado, de fato é aquilo mesmo que você falou, quer dizer, existem iniciativas privadas, e o que a gente fez foi profissionalizar isso, dar acesso para mais gente, né, disponibilizar a gente a fazer esse mundo náutico se movimentar, trazer mais gente,
E esse é o nosso objetivo, porque com isso a gente movimenta a cadeia como um todo, a gente gera serviço para quem mexe com manutenção, para quem é marinheiro, para quem fabrica vela, para quem fabrica capotaria, para uma cadeia como um todo. Então a gente veio justamente para trazer aí uma inovação e uma revolução aí no mundo náutico. Quero em breve estar fazendo parte aí da história de ter feito o crescimento do mundo náutico aí no Brasil.